Olá, boa noite. Boa noite. Logotipo do Jubileu 2025 é apresentado no Vaticano. Peregrinos da Esperança é o tema. A primeira visita apostólica do Papa Peregrino. Há 42 anos, o Papa João Paulo II beijava o solo brasileiro. Câmara aprova medida provisória que eleva limite de crédito a assalariados brasileiros. Prova de vida no INSS pode ser feita a partir do voto nas eleições deste ano. Defesa Civil faz parceria com o aplicativo com a finalidade de proteger vidas. Desemprego tem queda e atinge menor nível desde 2015. No futebol, há 20 anos, Brasil conquistava no Japão Copa do Mundo pela 5ª vez. 45 anos da Casa de Maria. Vamos conhecer a Sala do Chamado, onde os primeiros missionários disseram seu sim à missão de evangelizar. O Canção Nova Notícias está começando. O Vaticano apresentou em entrevista coletiva à imprensa o logotipo do Jubileu de 2025, escolhido em meio a 294 artes recebidas pela organização. O último jubileu ordinário aconteceu no ano 2000, durante o pontificado do Papa João Paulo II. Em 2015, o Papa Francisco proclamou um ano santo extraordinário de misericórdia. A reportagem completa sobre os preparativos do próximo jubileu você acompanha ainda nesta edição. E a prova de vida de aposentados e pensionistas agora pode ser feita através de outros critérios. Nós vamos a Brasília porque Liana Nunes tem mais informações. Uma boa noite para você, Liana, seja bem-vinda. E essa prova de vida, como é que vai ser? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a prova de vida agora pode ser notificada ao INSS a partir de registros de vacinação e também através do comparecimento nas eleições de outubro, viu? Além dessas opções, a comprovação pode ser feita pela internet e de forma presencial na agência bancária em que o benefício é sacado. A prova de vida dos aposentados e pensionistas do INSS é feita principalmente na agência bancária, de forma presencial. E para quem tem a biometria cadastrada, é possível fazer nos caixas eletrônicos. Durante a pandemia, os beneficiários também foram autorizados a realizarem o procedimento por meio do aplicativo Meu INSS, com reconhecimento facial. No início do ano, o governo federal mudou a prova de vida. A Previdência Social tem até dezembro deste ano para alterar esse padrão. A partir de agora, será feita por meio de atos públicos dos aposentados. Será aceito como prova de vida registros de vacinação, consultas no Sistema Único de Saúde, emissão de passaporte, emissão de carteira de identidade, emissão de carteira nacional de habilitação, aquisição ou renovação de empréstimo consignado. O idoso que comparecer nos dias de votação nas eleições de outubro também poderá usar o comprovante como prova. Até o dia 31 de dezembro de 2022, de acordo com o Palácio do Planalto, nenhum benefício será bloqueado pela falta da comprovação. E o Conselho Monetário Nacional aprovou as regras e condições das linhas de crédito rural do Plano Safra 2022-2023. As taxas de juros mais baixas serão aplicadas aos financiamentos contratados por agricultores vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O novo Plano Safra foi anunciado em cerimônia no Palácio do Planalto. Ao todo, será disponibilizado um total de 340 bilhões em financiamentos para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. O valor, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representa um aumento de 36% em relação ao Plano Safra anterior. Os produtores pequenos e médios continuam sendo prioridade no Plano Safra, com o aumento de disponibilidade de recursos de custeio e taxas de juros menores. Para os demais produtores e cooperativas, o total disponibilizado chega a 243 bilhões, com taxas de juros de 12% ao ano.
Nossos financiamentos no agro alcançam 5.391 municípios brasileiros, atendendo pequenos, médios e grandes produtores, cooperativas e empresas do agro, fomentando o crédito e garantindo que os recursos cheguem de forma rápida no momento certo do plantio e da colheita para os milhares de produtores em todo o país. O incentivo a técnicas sustentáveis de produção agropecuária continua sendo uma das prioridades do Plano Safra neste ano. O programa ABC, que financia a recuperação de áreas de pastagens degradadas, a implantação de sistemas de integração, lavoura pecuária, florestas e a adoção de práticas conservadoras de uso, manejo e proteção de recursos naturais, contará com 6 bilhões de reais. Outra novidade é o financiamento de remineralizadores de solo, pó de rocha, que tem um potencial de reduzir a dependência dos fertilizantes importados. Também será mantida a priorização do programa ProIrriga, que contempla o financiamento de todos os itens que compõem aos sistemas de irrigação. Não podemos ficar achando que temos sustentabilidade apenas com os recursos do programa ABC. Nossas linhas são muito mais amplas. E a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que aumenta o limite de crédito consignado para a maioria dos assalariados brasileiros. A medida também autoriza a realização de empréstimo aos que recebem benefício de prestação continuada, BPC, renda mensal vitalícia, RMC e Auxílio Brasil. Aposentados do regime geral de previdência passam a ter a margem de empréstimo ampliada de 40% para 45%. Esse valor também é aplicado a quem recebe BPC ou renda mensal vitalícia. Já para quem recebe o Auxílio Brasil, a margem consignável é de 40% em cima do valor do benefício. A MP segue agora para análise no Senado. E daqui a pouco a gente volta, seguimos agora para São Paulo. O assunto é queda de desemprego no Brasil. Rodrigo Luiz tem mais informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Liana Nunes, e boa noite a todos que nos acompanham. Graças a Deus, uma boa notícia, né? A taxa de desemprego no Brasil voltou a cair no trimestre encerrado em maio. É a menor desde 2015. Setores que estavam estagnados por causa da pandemia voltaram a contratar e contribuíram para a redução do desemprego. A taxa de desemprego recuou de 11,2% em fevereiro para 9,8% no trimestre encerrado em maio. É o menor nível para o período desde 2015. O país ainda tem 10 milhões de pessoas desocupadas. De março a maio, 2.300.000 pessoas voltaram a trabalhar, com ou sem carteira assinada ou por conta própria. Com isso, o número de pessoas ocupadas superou os 97 milhões. É o maior contingente desde 2012, quando teve início a série histórica do IBGE. Essa queda é um reflexo da retomada da atividade econômica agora de modo mais intenso, né? O processo de retomada da atividade em função de uma resposta à pandemia, né? O número de pessoas desocupadas, e também aumentou significativamente a ocupação em vários setores de atividade que vinham enfrentando dificuldade. Os dados divulgados hoje pelo IBGE são animadores. Mais gente empregada significa que a economia está girando num ritmo um pouco mais acelerado. Mas há dois elementos que preocupam: o número de trabalhadores sem carteira assinada e a renda que se mantém estável diante de uma inflação galopante. O rendimento médio é de R$ 2.613. Em maio do ano passado, era de R$ 2.817. De maio de 2021 a maio de 2022, a inflação chegou a 12%. Enquanto o número de empregados subiu 2,8%, o de trabalhadores sem registro em carteira teve elevação de 4,3%, a maior taxa da série. Construção civil, indústria, comércio e serviços foram os setores que mais contribuíram para a redução do desemprego. Não fosse a guerra na Ucrânia, o mercado de trabalho estaria um pouco melhor.
Então, nós poderíamos ter uma recuperação muito melhor das pessoas ocupadas, as pessoas trabalhando no Brasil, não fosse esse clima internacional que acaba, no caso do Brasil, tendo um impacto importante na inflação. E, no fim, tudo isso prejudica essa velocidade de retomada do emprego. Mudando de assunto, a Prefeitura de São Paulo avalia oferecer ajuda financeira a quem acolher morador em situação de rua. O pagamento desse auxílio é uma proposta da própria Prefeitura da capital paulista. O projeto prevê ainda a implantação da política de segurança alimentar e nutricional. A ideia é reduzir o número da população de rua, que, segundo estimativas da própria Prefeitura, já chega a 40 mil pessoas. A expectativa é que a proposta ajude esses moradores a retornarem ao convívio familiar. O benefício deve ser temporário e o valor ainda não foi definido. O projeto de lei foi aprovado pelos vereadores e agora precisa ser regulamentado pelo prefeito da cidade. Daqui a pouco a gente volta para falar de esporte e relembrar os 20 anos que o Brasil se tornou pentacampeão. Boa lembrança, né? Até já, Adriana e Reinaldo. Estamos de volta para falar de uma parceria que busca proteger vidas e vai unir o sistema da Defesa Civil Nacional a um dos aplicativos mais usados pelos brasileiros, o WhatsApp. Nossa equipe em Minas Gerais explica essa novidade. Fortes ondas de frio, tempo seco, chuvas intensas. Tudo que possa colocar a vida da população em risco não escapa aos olhos e telas dos profissionais da Defesa Civil de Belo Horizonte. São 24 horas por dia acompanhando variações climáticas. A gente monitora no período chuvoso, de outubro a março, as condições de chuva, então focado no risco hidrológico, enchentes, alagamentos e enxurradas. A gente também, dentro do período chuvoso, olha o risco geológico, deslizamentos e as suas derivações, né? E no período seco, né? Que é aquele período entre abril e setembro, a gente acompanha as condições atmosféricas voltadas exclusivamente para ondas de calor, ondas de frio e aqueles momentos de baixa umidade do ar. Atualmente, qualquer alerta emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte chega à população através das redes sociais e do número 40199. No caso desse SMS, a população só tem acesso a essa informação se o CEP cadastrado for daqui da capital mineira. A partir de agora, através da ferramenta do WhatsApp, qualquer pessoa no país pode ter acesso a essa informação. Não só da capital mineira, mas de qualquer outro lugar do país. Ela vai receber todos os alertas que estão vigentes para aquela cidade. Além disso, ele vai fornecer quais são as medidas de autoproteção e proteção comunitária indicadas para aquele tipo de ameaça. A novidade é fruto da parceria entre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e o WhatsApp, algo inédito no mundo. O trabalho pode alcançar os 165 milhões de brasileiros que usam o aplicativo no celular. Para ter o serviço, basta acessar o número de WhatsApp divulgado pela Defesa Civil e dar um oi. A partir daí, um leque de informações, alertas e orientações se abrirá ao cidadão. A expectativa é que em 60 dias a ferramenta esteja com funcionamento total, em parceria com estados e municípios. Então, quando a cidade tiver essa capacidade, ela mesma vai poder emitir o seu alerta. Quando não tiver, o estado, que é mais próximo do município, vai poder emitir alerta. E, claro, nos grandes eventos, a Defesa Civil Nacional vai emitir um alerta nacional. É a tecnologia a serviço da informação, capaz de proteger vidas. Com ele, as consequências das chuvas, como as de Petrópolis e Pernambuco, teriam desfechos diferentes para a população. Muito importante essa iniciativa. E sobre as previsões do tempo, vamos saber com Yara Naíris como vai ficar o tempo em Minas Gerais e em todo o Sudeste. Vai continuar frio pela manhã e quente ao longo do dia, Yara? Boa noite. Olá, Adriana, boa noite para você, boa noite, Reinaldo, e a você que nos acompanha aqui na TV Canção Nova. Olha só, não teremos mudanças bruscas no tempo, pelo menos por enquanto. O Sudeste, como um todo, terá o primeiro dia de julho com madrugada gelada e tarde mais quente. A frente fria que passou pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro espalhou pela região o ar frio de origem polar, o que influenciou a queda minuciosa das temperaturas durante a madrugada.
À tarde, a sensação já é de calor nesta sexta, com máximas entre os 25 graus em São Paulo e Vitória, 27 em Belo Horizonte, 28 graus no Rio de Janeiro. E muita rajada de vento no centro-sul do Rio e no litoral norte de São Paulo. Na região vizinha, o tempo seco e quente mantém a umidade relativa do ar em níveis alarmantes, entre os 15% no extremo norte do Mato Grosso e 12% no interior do Mato Grosso do Sul. No interior do Nordeste, o sol também vai aparecer e deixar o tempo mais seco. Em contrapartida, na costa leste da região, a chuva continua sendo a preocupação dos nordestinos. Já no norte, previsão de chuva leve com trovoadas nestas áreas em azul. Calor e sensação de dia abafado é o que predomina, com máxima de 32 graus em Manaus. Por fim, dia chuvoso e com muitas nuvens no extremo sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas da região, temperaturas baixas mesmo com a presença do sol. Mínima de 8 e máxima de 19 graus em Porto Alegre. Essas foram as informações de hoje. Volto com vocês, Adriana e Reinaldo. Obrigada, Yara. Bom, agora nós vamos entrar no túnel do tempo, porque o assunto é futebol. Relembrar o histórico pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 2002. Por isso chamamos Rodrigo Luiz em São Paulo. Rodrigo. Sim, isso mesmo, e que legal recordar, né? Aconteceu há exatos 20 anos, o Brasil conquistava o pentacampeonato mundial no histórico estádio de Yokohama, no Japão. Para pintar de verde e amarelo essa data tão especial para os brasileiros, nossa equipe visitou o Museu do Futebol aqui na capital paulista. 30 de junho de 2002. Essa data com certeza ficará marcada para sempre na memória dos brasileiros, mas de modo especial para um tal de Marcos Evangelista de Moraes, conhecido como Cafu, nascido em Itacoaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. 20 anos depois, estamos aqui comemorando o pentacampeonato mundial, né? Um momento histórico, aquele daquela seleção, 7 jogos, 7 vitórias, melhor ataque, melhor defesa. O Brasil, desacreditado por muitos, mas chegou na Copa do Mundo, mostrou garra, determinação, união e comprometimento. E através disso fez com que o Brasil se tornasse pentacampeão mundial. A história dessa conquista e muitas outras estão no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Ele não é um museu de objetos, então a gente não tem bolas, camisas, chuteiras. É um museu que tem por objetivo explicar como o futebol se torna parte da cultura brasileira. São 12 salas divididas em 6.000 metros quadrados que mostram por que o Brasil é o país do futebol. Esta sala, por exemplo, conta a história das Copas do Mundo. O Brasil é o único país do mundo que participou de todas as edições da Copa do Mundo masculina, então a gente achou justo que essa quantidade de memória, de história da seleção brasileira pudesse ser mostrada num único espaço. O espaço dedicado à Copa de 2002 mostra imagens e vídeos marcantes daquela edição, como a inesquecível final contra a Alemanha, em que o Brasil venceu com 2 gols de Ronaldo Fenômeno e trouxe a 5ª estrela para casa. No dia de hoje eu venho só agradecer a todos que fizeram parte daquele grupo, daquele elenco, todos que tiveram naquela batalha, naquela luta, todos os atletas, comissão técnica, torcida, enfim, todo mundo. Muito bacana essa lembrança, né? E vamos aguardar a Copa deste ano no Catar. Será que é a vez do Hexa? Uma última informação, começou a funcionar hoje aqui em São Paulo o Museu das Culturas Indígenas. O primeiro museu feito e conduzido por indígenas está ao lado do Parque d'Água Branca, na zona oeste da capital. Com espaço de 7 andares, o objetivo é proteger, difundir e valorizar o patrimônio cultural indígena. Durante todo o mês de julho, a entrada é de graça. A gente fica por aqui, mas amanhã, logo cedo, tem CN Notícias ao vivo de São Paulo, depois do programa Sorrindo para a Vida. Boa noite a todos, Reinaldo e Adriana. E nós vamos continuar falando de cultura, agora de alguns lugares que fomentam a cultura mineira e comercializam diversos tipos de alimentos. Pois é, são as feiras de Belo Horizonte que marcam presença em várias regiões da capital e atraem consumidores. Há pelo menos 10 anos, Maria Aparecida acorda cedo para comprar frutas na feira do bairro. Assim como ela, várias pessoas frequentam os mais de 300 pontos de feiras alimentícias espalhadas pela cidade.
Aí a gente vem, já conversa, ele sabe o que a gente gosta, já avisa que tem outras coisas, que está disponível se a gente quiser, né? Faz um preço melhor. Belo Horizonte tem hoje 5 tipos de feira, com produtos mais acessíveis e mais saudáveis. A feira modelo, ela é específica de produtos da gastronomia, da cultura alimentar mineira. A feira livre, hortifrutis granjeiros, frutas, mercearia. E a gente tem 3 tipos específicos, que é a feira orgânica, direto da roça, e feira da agricultura urbana, com venda de produtos, né, de hortifruti granjeiros, frutas, mas provenientes, né, da comercialização direta de agricultores e agricultoras familiares e agricultores urbanos. Além dos produtos, há outros motivos que levam os consumidores até as feiras. As conversas, as trocas de experiências entre clientes e feirantes são alguns deles. A gente comercializa direto com o cliente. E aí a gente pode dialogar, fazer um desconto, pode oferecer outros produtos. São espaços tradicionais de encontro, né, das pessoas, espaços de troca de saberes entre os agricultores, né? Nesses espaços eles trocam informações sobre práticas de produção. Para Matheus, trabalhar na feira faz parte da história de sua família. A tradição começou ainda com o avô. Estava em faculdade e a feira. Mas na feira eu acabei pegando gosto, entendeu? Que todo dia tá num lugar diferente, pessoas diferentes, né? Você acaba fazendo amizade com a clientela, aí pronto. Aí eu não quis, até terminei, formei, mas não segui a profissão. O projeto também incentiva a agricultura familiar. Esse é o caso de Diego. Eu mesmo produzo e com a venda direta pro cliente eu consigo vender a um preço melhor. Os atravessadores acabam comendo uma pequena parcela. Então, esses momentos de feira livre, feiras de produtores rurais, de produtores de alimentos, é muito importante para poder fornecer a eles uma oportunidade de venda mais justa. E que bacana, né? Que bom poder fazer uma boa feira, né? A gente muda de assunto para falar que há exatamente 42 anos, João Paulo II chegava ao Brasil para realizar a primeira visita apostólica. Nós voltamos a Brasília para relembrar um pouco dessa história com Liana Nunes. Liana, com você. Reinaldo, esse momento vale a pena ser recordado, viu? O desembarque aconteceu aqui em Brasília, justamente no dia 30 de junho de 1980. São João Paulo II foi acolhido com muita alegria, não só aqui na capital federal, mas em outras cidades do Brasil. Há 42 anos pisava em solo brasileiro o então Papa João Paulo II, querido para tantas gerações. Em 1980, ele visitou por 12 dias 14 cidades brasileiras e exatamente num 30 de junho, como hoje, chegava à capital federal, o primeiro desembarque de sua viagem apostólica pelo país. Foi aqui na base aérea de Brasília que São João Paulo II pisou em solo brasileiro pela primeira vez. Ao descer do avião, nesse mesmo local que eu estou, o Sumo Pontífice realizou aquele gesto imortalizado por ele de ajoelhar-se e beijar o chão em reverência e respeito a cada nação visitada. O pedaço de chão beijado pelo Papa atualmente está exposto na sala presidencial da base aérea de Brasília. A visita de João Paulo II à capital federal foi marcada pela comoção do povo e a emoção da acolhida de alguém tão especial para o coração do povo brasileiro. Por onde passava, encontrava olhares atentos e ouvidos sensíveis à voz do sucessor de Pedro nesta terra de Santa Cruz. Sua voz fez ecoar a beleza da igreja em unidade e fortaleceu a fé do rebanho católico. Neste Além da Notícia de hoje, você vai conferir muitas histórias e o legado deixado por São João Paulo II a partir de seu pontificado.
O Além da Notícia está especial, viu? E sobre São João Paulo II, Ronaldo da Silva entrevista o padre polonês Cassimiro Długosz, provincial da Sociedade de Cristo, responsável pela comunidade polonesa em Curitiba, no Paraná. E a gente encerra a nossa participação por aqui. Desejo a todos uma boa noite. É com vocês aí no estúdio de Cachoeira Paulista. O esporte é um medicamento para combater o individualismo de nossas sociedades. Está acontecendo em Sergipe uma divertida competição esportiva envolvendo escolas salesianas de todo o Nordeste. O principal objetivo é colocar em prática o ideal de fraternidade ensinado pelo fundador da congregação, São João Bosco. É a 35ª edição da competição com centenas de atletas de 10 cidades nordestinas diferentes. Ao todo são 9 modalidades esportivas, entre elas xadrez, tênis de mesa, natação, ginástica. Nossa equipe acompanhou a vibração da torcida na quadra. Quase todos pais dos meninos do futsal. Poder socializar com colegas e impor na vida dele fundamentos que o esporte traz, importantes para a formação, como senso de equipe, responsabilidade, é muito prazeroso. E além do mais, ver o divertimento dos nossos filhos no momento de uma competição, mas muito mais que é um momento de aprendizado e diversão. Eles jogarem com entusiasmo, com felicidade. É o que a gente quer, que eles vivam, né, todo esse momento, depois de tanto tempo parados dentro de casa. O principal objetivo da competição não é saber quem será o campeão do Nordestão, mas promover uma confraternização entre crianças e adolescentes, todos estudantes dos colégios salesianos aqui do Brasil. Na natação, por exemplo, não é escolhido um campeão de cada estilo. Pode competir iniciantes no esporte e os mais experientes, diz a professora. Temos alunos mais experientes, alunos que treinam em um nível mais elevado, assim como temos iniciantes. Então é uma festa, é um evento realmente de interagir, integrar, unir as equipes. O Nordestão segue até o fim de semana. Desta vez, os organizadores incluíram uma novidade. Os garotos apaixonados por games, especialmente o futebol digital, poderão participar. Os games hoje eles vêm tomando um grande espaço no cenário nacional, equiparado a jogos como xadrez, né, que trabalham muito com a cognição do aluno, com a coordenação motora do aluno. Incluir os games hoje no quadro de atividades escolares é um avanço. O Colégio Salesiano está de parabéns. Estamos de volta para falar dos preparativos para o ano jubilar de 2025. Com o tema Peregrinos da Esperança, o Vaticano, como primeiro ato oficial, lançou o logotipo do jubileu. A coletiva de imprensa aconteceu na Sala Régia do Palácio Apostólico. O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, ao abrir o momento de apresentação, disse que deseja que toda a proposta do próximo jubileu alcance o mundo inteiro. Somos convidados a manter nosso olhar fixo na esperança, que não por acaso é uma virtude teológica colocada no próprio fundamento da vida cristã. Ela nos chama a sermos construtores responsáveis de um mundo melhor, como escreveu o Papa Francisco em sua mensagem para o jubileu. Olhemos para o futuro com uma mente aberta. Com ânimo aberto. Logo em seguida foi apresentado o logotipo, escolhido entre 294 propostas de 213 cidades e 48 países diferentes, que a partir de agora representará o jubileu de 2025. Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, disse que a imagem traz 4 figuras estilizadas para indicar a humanidade dos 4 cantos da terra, junto à cruz, que é o sinal não só da fé que abraça, mas da esperança que nunca pode ser abandonada, porque precisamos dela sempre, especialmente nos momentos de maior necessidade. Já as ondas abaixo, que estão agitadas, indicam que a peregrinação da vida nem sempre se move em águas calmas. Muitas vezes as realidades pessoais e os eventos mundiais impõem o chamado à esperança com maior intensidade. É por isso que a parte inferior da cruz é prolongada, tornando-se uma âncora que se impõe sobre o mar agitado.
que se impone sul moto ondoso. Acolhamos o logo e principalmente o jubileu com alegria, porque esses sinais nos fazem entender algo que é fundamental em nosso caminho rumo à esperança. A mensagem de fraternidade, com o qual redescobrimos ainda mais esta virtude, que também nos pede solidariedade, especialmente com os mais necessitados, com aqueles que mais precisam. Soprattutto con gli indigenti, con chi ha più bisogno. O artista italiano expressou sua alegria e também disse da responsabilidade que é ver sua arte simbolizando um momento tão especial para a igreja. Creio ter representado exatamente a realidade do que é uma peregrinação. Cada um faz o seu caminho. O importante é permanecer juntos, abraçados e ancorados pela esperança. A próxima etapa do itinerário do Jubileu de 2025 será a apresentação do hino e, em setembro, o site especial para o ano jubilar também será lançado oficialmente. E até o final do ano será elaborado um calendário de grandes eventos, conhecidos por jubileus, dedicados a categorias específicas de pessoas que vêm até Roma para se encontrarem com o Papa, incluindo as famílias, crianças, avós, portadores de necessidades especiais, esportistas doentes, pobres, prisioneiros e refugiados. De Roma para a Igreja de Jerusalém e o desafio dos migrantes. Uma busca de acolhimento e respostas para as realidades enfrentadas por cristãos de diversas partes do mundo à procura de oportunidades. O que é Jerusalém? É uma igreja local e universal, e uma precisa da outra. Padre Nicodemos Schnabel foi nomeado há um ano para cuidar dos migrantes e requerentes de asilo como vigário patriarcal. Nunca imaginei essa intensidade. Estamos falando de muitos irmãos e irmãs que vivem à margem, invisíveis, de muitos países e ritos diferentes. O mundo dos migrantes católicos é muitas vezes escondido. Padre Nicodemos nos guia para descobrir esta realidade rica em humanidade e desafios. Se falamos de números, se diz que são cerca de 80 mil pessoas, eu digo pelo menos 100 mil. Eles não moram nos lugares onde os cristãos costumam morar, mas estão espalhados por toda a Terra Santa. Em média, a cada 5 anos, grande parte da comunidade cristã de imigrantes muda. Estou aqui para residentes não permanentes. Estou aqui para dar-lhes um lar longe de sua casa. Outra atribuição que tenho é de oferecer um lugar seguro. A igreja deve ser um lugar seguro. Não apenas em casa, mas também em ginásios, parques, estádios. Todos são lugares onde as comunidades de imigrantes espalhadas pela Terra Santa se reúnem para celebrar juntas. Buscamos levar a vida da igreja para essas pessoas, mas acima de tudo precisamos ir ao encontro do nosso povo. Cerca de 45% dos fiéis católicos na Terra Santa são migrantes. Eles certamente são o presente desta igreja, uma de suas faces, mas também pode ser o futuro. Não acho que os migrantes sejam o futuro próximo da igreja da Terra Santa. Serão uma realidade permanente, mas na verdade são pessoas que ficam 5, 10 anos, talvez 20. A responsabilidade que Padre Nicodemos recebeu não é simples, mas já enriqueceu sua fé e também sua vocação de monge beneditino. O que estou fazendo é viver a maneira pastoral de ser monge, e acho que está tudo bem assim. Defender a vida, a dignidade humana, comunicar a esperança e os valores da família são assuntos muito importantes que a Canção Nova leva diariamente até a sua casa. Sócios e benfeitores mantêm esta obra que transforma a vida de milhares de famílias. Nós estamos com 87% na campanha de junho, que termina hoje. Mas ainda dá tempo de você fazer a sua doação. Ajude-nos a chegar a 100% e acesse clube.cançãonova.com ou doe agora pelo Pix. O Pix é uma das opções mais fáceis. pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento com a Canção Nova. A Casa de Maria guarda preservada a Sala do Chamado, onde os primeiros missionários disseram seu sim. E onde hoje a espiritualidade da comunidade emana para todos os cantos do Brasil e do mundo. Este é o assunto da 4ª reportagem da série sobre os 45 anos do local especial que inspira missionários e peregrinos. Encontramos uma sala reformada, que mantém seu formato original. As janelas estão maiores,
O tom azulado indica que aqui é o caminho para o céu. E para lembrar a nossa humanidade, alguns móveis são mantidos, como a cadeira de madeira, simples, sem luxo e com uma história que nenhuma outra pode contar. Falar da Casa de Maria é falar do hoje, porque ela é uma provocação. Quem vai na Casa de Maria, em Queluz, é impossível não sentir a presença de Deus ali. Tem que comemorar, sim. Tem que comemorar, tem que recordar, lembrar tudo, voltar atrás no passado, porque a gente só consegue viver bem o nosso presente se a gente tiver raiz, né? E essa é a nossa raiz aqui. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Fátima, mesmo que anos atrás ela tenha dito não, hoje ela disse sim. Um sim que levará para sempre. Aquele chamado ficou no meu coração durante esse tempo todo, né? E agora eu me vejo fazendo aquilo que ele fazia, que ele fez, que ele faz, né? No sentido assim de ter dentro de mim uma ânsia por ganhar almas, né? A minha vontade é de que as pessoas venham e conheçam essa alegria que eu descobri, né, na minha vida. O tempo de Deus é outro e eu sinto assim também que aquilo que eu senti lá no começo, né, veio de uma força muito maior agora. Se a senhora ouvisse aquela pergunta de novo, a resposta hoje ia ser qual? Ai, sim. Sim, sem pensar. Tem que comemorar, sim, amanhã, na última reportagem, o legado e os frutos desse belíssimo trabalho de quase meio século, né, Adriana? Pois é, lindo, não perca. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no site noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa. Às 9 tem Escola da Fé e às 10 você assiste ao programa Além da Notícia, que recorda o aniversário da primeira visita de João Paulo II ao Brasil em 1980. O entrevistado de Ronaldo da Silva é o padre Casimiro Douglas. Você fica agora com imagens direto de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã. Paz para você.